Salve, gente! Estamos chegando aqui à Rede Brasil de televisão para apresentar mais uma vez, eu não diria nem apresentar, para conduzir, né, esse nosso De Papo Pro Ar, né, que hoje está recebendo um ator que tem muitas histórias para contar e nós temos muita curiosidade de ouvi-las. E vamos já apresentando ele para vocês, quer dizer, não é preciso apresentá-lo, porque vocês já o conhecem, né, do vídeo, de novelas, de trabalhos dele, mas vamos dar as boas-vindas para o Pedro Bonic. É Bonic ou é Bonici? Cada um fala de um jeito. Em casa é Bosnic, mas eu descobri que, como é iugoslavo, que é Bosnic. Mas nem, Bosnic. Mas nem a gente fala Bosnic. Certo. É iugoslavo da onde? Olha, hoje seria mais Croácia. Perto do Adriático, hoje então seria Croácia, Croácia. Então seria a Croácia. Porque a gente sabe que tem algumas regiões da antiga Iugoslávia, aquela Segunda Guerra, aqueles acertos que os caras, os poderosos, resolveram fazer depois da Segunda Guerra Mundial, pegaram um monte de povos, nações, que não, culturalmente, não tinham nada a ver uma com a outra, né? Pegaram assim, aqui vai ser a Iugoslávia. Né? E é claro que não deu certo, porque os macedônios tinham uma forma de pensar, os sérvios a outra, os croatas outra, e assim por diante, aquela multiplicidade de culturas, de costumes, né? Não podia dar certo, né, Pedro? A família do meu avô veio, inclusive, na Segunda Guerra, veio fugida da Segunda Guerra. Sim, sim. E aí eu sei que a parte que meu avô veio é perto de Splits, ali é mais Croácia. Sim, mas veio e fez muito bem para não fazer parte daquela salada que ficou, exatamente, né? Infelizmente. Tem medo, tudo, mas ainda bem, né? Porque você não teria conhecido minha avó, que é brasileira de Pernambuco arretada. Olha, uma pernambucana. Pernambucana, e aí deu o que deu. E como é que um descendente direto, né, de alguém da antiga Iugoslávia e de Pernambuco abraçou as artes dramáticas? Eu acho que deve ter puxado Pernambuco, né? Porque, Pernambuco. Uma terra linda, que tem tanta arte, tanta música, tanta verdade, coisa boa, é teatro, muita, enfim. Deve ter vindo da minha avó, que era uma artista também, que infelizmente já não está mais aqui, mas dela passou para minha mãe, que também sempre gostou muito de arte, mas eu sou o primeiro artista mesmo da família. Sim. Artista na quesito trabalhar com arte, porque arteiro tem um monte em casa. Claro. Mas artista acho que eu sou o primeiro. Claro. Eu não sei, a gente mudou para o interior, eu sempre tive essa coisa com TV, teatro, artes, literatura. Mesmo na escola, quando eu era menor, eu adorava me apresentar. Os trabalhos que eu fazia melhor eram os que tinham que fazer a apresentação na frente. Eu sou uma pessoa que gosta de aparecer, né? Resumidamente, eu falo que o meu primeiro palco, espero que ninguém me mate quando eu vou falar isso, mas eu fui coroinha da Igreja Católica, quando eu fui da Igreja Católica. Olha só, rapaz. Porque eu tinha fé? Não, porque eu gostava de ficar ali na frente, entendeu? Fazia toda uma cena, né? Tinha uma coisa, tinha que tocar o sino na hora certa, na hora do ofertório você tocava... Eu tocava o sino. Às vezes eu errava. Entrava na hora errada. Era uma coisinha que eu tinha pra fazer, era só tocar o sino, eu só tinha que tocar o sino na hora certa. Às vezes rolava... Mas não tinha partitura pra você tocar o sino? Não, era só tocar o sino, o padre falava alguma coisa, fazia... E aí eu ficava viajando ali na frente. Né? Você sabe que você tocou num assunto que sempre me intrigou, eu sempre fico pensando na hora que, para mim, é a hora mais importante, né, vamos dizer assim, da cerimônia, da missa. Eu não sou exatamente católico, praticante, mas quando você vai numa missa, né, eu pelo menos acho aquele momento, né, do corpo de Cristo e do sangue de Cristo ofertados, aqui primeiro santificado, depois ofertado, aquilo é muito bonito. É realmente uma encenação, tem um ensaio, tanto que assim, a gente ensaiava antes. Tanto que a gente transitava, né? Um dia eu colocava o vinho, porque às vezes colocava vinho, outro tocava o sino, a gente transitava nas funções, vamos dizer assim. Mas eu errava, eu acho que em quase todas. Acho que por isso que pararam de me chamar. Na hora de tocar. Na hora de pôr o vinho também, eu acho que eu era muito... Hoje tá em alta TDAH, né? Então, acho que se tivesse isso naquela época, iam me diagnosticar com TDAH, com certeza. Mas eu ainda insisto que a missa
para esse momento tinha que ter partitura. O cara tem que saber a hora que ele vai tocar, o que ele vai bater, né? Você fica com os compassos vazios, de repente aí, né? Dorme, e é muito cedo. Então, pô, imagina, eu era bem jovem, né, criança, então muito cedo eu ficava cansado. E eu acho que nisso já me despertou essa vontade de estar em cena, vamos dizer assim. E aí, aos 16 eu comecei a modelar, então eu era modelo. E aí o Silnei Siqueira, que é um grande diretor, que infelizmente também não está mais com a gente, Sim. ele foi para Jacareí, que é uma cidade que eu morava, e teve um teste para uma peça de mulher. E aí eu fiz, que era o Médico à Força. E aí eu fiz para fazer, acho que chama Leandro o personagem, se eu não me engano, que era o mocinho da história, e peguei. E aí nunca tinha feito teatro na vida, não tinha feito nada. E aí já caí na mão de um grande diretor. A tua estreia no palco do teatro foi essa? Foi com mulher. E aí eu Caramba. me apaixonei. Eu vou te confessar que eu fiquei muito nervoso. Primeiro eu fiquei com muito medo, Claro. muito nervoso. Óbvio. E depois eu fiquei apaixonado, e daí eu não quis nunca mais parar de fazer. Aí eu fui estudar, aí eu fui realmente falar assim, bom, é isso que eu quero fazer? Graças a Deus eu tive uma família que super me apoiou, que isso é muito importante quando você quer fazer alguma coisa, né? Faz toda a diferença. Sem dúvida. Cobravam, falavam assim, mas e se não der certo? E o plano B, C, D? Que o artista sempre tem um plano B. Claro. Isso eu aprendi na vida e tem que ter mesmo, não adianta. Infelizmente, aquele lugar de brilho não é para todo mundo e não acontece o tempo todo. Ainda que o plano B seja o seguinte, se não der certo eu fujo. É um plano B, é um plano B. De qualquer forma. Eu tenho um passaporte guardado ali que eu falo, eu quero manter o passaporte guardado, qualquer coisa eu vou fazer subemprego em outro lugar. Tem um planinho B para fugir. A fuga tá aqui, ó, tá no bolso. E aí eu comecei, não parei mais, vim estudar, fiz 3 anos de artes cênicas, e aí quando eu terminei eu entrei num lugar que, e aí? Como a gente vai trabalhar agora? Porque a gente sabe que é difícil. E aí eu descobri um jeito que é se autoproduzir. Então, logo que eu me formei, 3 anos de artes cênicas, eu produzi a primeira peça, que foi Morte e Vida Severina. Meu Deus, você começou com Morte e Vida Severina. Que eu vou te confessar. Dificílimo. Achava chata para danado. Era muito chata. Meu Deus. A gente fez que era um texto cult, era bom, era um clássico, blá, blá. Mas depois que eu fiz, eu falei assim, gente, não quero mais fazer isso. Mas isso por volta de que ano? 2006, eu acho. 2006? 2006. Num total, o ano que vem eu vou fazer 20 anos de carreira. E aí, 2006 foi quando eu fiz minha primeira produção, né? Mas eu já tinha feito alguns trabalhos antes. E aí comecei, não parei mais de produzir também. Eu só parei de produzir quando teve essa coisa da Covid. Sim. E daí a gente teve 2 anos que não tinha como fazer nada. Todo mundo ficou trancado e Exatamente. Boa noite. Mesmo assim, eu não fiquei trancado. Foi meu primeiro filme produzido. Olha, porque daí eu liguei para um diretor e para a Chris Wesson, que é a protagonista do filme, e falei assim, a gente tem que ficar trancado? Vamos ficar trancados juntos. Vamos fazer alguma coisa com esse infortúnio e vamos transformar em infortúnio. E aí a gente pegou o Franz Klepper, que tinha uma ideia minha, que eu escrevi 4 páginas, e ele transformou num roteiro de um filme. Caramba! E aí a gente internou todo mundo. A única pessoa que voltou foi Rosi Campos, que ela falou assim, eu não posso ficar 14 dias trancada. Ela testou, foi para a fazenda que a gente estava preso, um verdadeiro reality show. E aí ela fez as cenas dela, depois ela testou de novo e foi embora. Uma atriz extraordinária. Extraordinária. A gente teve uma premiere aqui no Brasil, porque a gente fez aquele circuito cultural pelo mundo, né? Então a gente ganhou o prêmio em Nova York, teve alguns prêmios pelo mundo e estreou esse filme aí. Tá aqui, inclusive, né? Esse chama Casa da Árvore. E aí a gente teve a premiere no Brasil essa semana. E a Rosi foi e eu falei assim, Rosi, muito obrigado. Porque Mas esse nome, Casa da Árvore, como é que surgiu? Porque ele é um nome mágico, ele é um nome que remete a todos aqueles ideais infanto-juvenis. Coisa lúdica, né? Coisa lúdica, sem dúvida. Sabe que no nosso caso foi assim... cenário, figurino, trilha sonora são personagens à parte do elenco, mas são personagens. Nesse momento de pandemia, a gente falou assim, o que a gente tem? A gente tem uma casa na praia e a gente tem uma casa que tinha essa casa na árvore. E aí a gente ficou tentando adaptar no roteiro. Primeiro era uma lavanda, chamava lavanda, porque a gente queria fazer num lugar de lavanda, num terreno que tem aqui em São Paulo,
plantações de Só lavanda. com plantações de lavanda. E aí que é a uma gente... coisa linda, né, Francisco? Lindo. Lindo. Visualmente, esteticamente é maravilhoso. Esteticamente maravilhoso. Mas aí a gente não tinha dinheiro para filmar no campo de lavanda. Ah, tá. E tínhamos essa locação. Sim. Essa locação a gente conseguiu fazer uma parceria que tinha essa casa, que é uma casa premiada, inclusive saiu em revista internacional. Que bacana. Essa Casa da Árvore. E aí a gente foi moldando o texto com locação, que é um personagem à parte, então a gente foi moldando o texto para isso, e daí a gente falou assim, por que em vez de mudar, a gente botou Casa da Árvore, que aí, ó, essa casa aí. Que, Puxa, mas realmente, quando você fala em Casa da Árvore, guardadas as respectivas proporções, mexe com o meu imaginário infanto-juvenil, e eu ouço como quase sinônimos de Casa na Árvore, eu ouço Papai Noel, eu ouço O Quarto das Moças, eu ouço coisas assim. Coisas entende? mais animadas. Não só animadas, misteriosas. Aí a gente pode cair no mistério, porque é mistério. Então, é mistério. mas a Casa da Árvore é aquela coisa de... O que é que tem A gente lá não sabe dentro? o que esperar. O que é que tem dentro do saco do Papai Noel? Só o homem do urologista saco. dele é que deve saber. O que vem por aí, é bem isso. A gente é um thriller, é uma ideia de um thriller, é um thriller. Então tem esse mistério mesmo. Você que é ela o faz? assassino? Bom, ele não pode falar. Aí eu entrego demais, eu não posso dar spoiler. Não, eu tinha que fazer a pergunta de qualquer forma. A ideia é você tirar isso de mim, mas eu não vou dar tanta informação. Mas é interessante, você não sabe o que acontece. Você fica assim, é ele ou é ela? Opa! Quem que é o bonzinho e quem que é o mauzinho? Porque não tem um bonzinho, eu acho. Não vou defender meu personagem, que é o Matheus, não acho que ele é mau. Entendeu? É tudo meio fiado da mãe, né? Exatamente. Mas tem que acompanhar para entender. Ele tem um motivo para estar lá e ela tem uma outra razão por estar ali. Olha e aí só. você tem que assistir para descobrir, que espero que em breve vocês possam assistir a Casa da Árvore. Não, mas sem dúvida, sem E a dúvida. Cris, que é uma atriz maravilhosa, Cris Werson, ganhou o prêmio Melhor Atriz em Nova York no Chelsea Film Festival, que não é um filme latino, é um filme americano, é um festival americano. Nós éramos os únicos representantes do Brasil com o filme A Casa da Árvore, e ela ganhou a melhor atriz, entre as atrizes que estavam indicadas. Caramba, meu. Ela tá muito boa, ela é maravilhosa. Fantástico. A gente se conheceu fazendo teatro, a gente fez Na Cama, fizemos O Bosque Soturno do Nino Labute e Segundo OK recentemente, inclusive uma segunda temporada. E aí eu falo que eu tenho uma lista, ela virou minha musa, então eu tenho uma listinha de projetos com 15 ideias que 14 tem o nome dela do lado, assim, com Cris. Gente, muito cá entre nós, que ele não nos ouça, mas, pô, se ele estreou a parceria dele com ela na cama, o que mais precisa acontecer? Você sabe que a gente precisa realmente mudar esse roteiro, porque muita gente pergunta assim, você é marido da Cris? Porque o Na Cama, a gente começa esses dois acordando no motel. O Bosque Soturno, nós fazemos irmãos, mas com interesses sexuais, era uma peça incestuosa. Incestuosos. Segundo OK, ela é minha partner, a gente tem um relacionamento nessa peça, e aqui a gente também tem relações. E, inclusive, o filho dos dois deve nascer... Não, brincadeira. Não, porque ela não tem útero. Não é nada Aqui, disso. assim, ela não tem mesmo. Essa piada que ela faz, por isso que ela me permite fazer. Porque ela fala assim, aqui não vai sair nada, eu não tenho... Acabou. Senão a gente já teria um filho de tanta peça que a gente faz junto. Mas... Que nasceria, seguramente, envolta num script. Exato, com Né? certeza. E esse tipo de filho a gente tem alguns, e tem Tenho alguns certeza. ali para nascer. Tenho Tipo, a gente tem certeza. mais... Na mesa a gente já tem mais 4 roteiros. Tenho certeza. Dentro de tanta parceria, a gente criou uma produtora só de filmes, que chama Três Cabeças, que tem ali uns 4 roteiros já para a gente tentar produzir na sequência, inclusive com a Rosi Campos. Então, e você, ator, produtor e diretor, não? Olha, eu moro fora, né? E eu acabei de fazer... Você mora fora da onde? Moro em Londres. Você mora em Londres? Eu moro em Londres. Eu Poxa, obrigado por ter separado essa manhã, pegado o avião, vindo até aqui. E olha que é minha última semana, eu vou embora domingo agora, daqui a Não, pouco. você tinha que vir antes. É isso, eu venho e falei assim, não, vou atrasar meu voo, vou passar lá para bater um papo e depois vou embora. Que maravilha. E eu acabei de passar na faculdade lá para fazer Film Television Production, que inclui direção também. Direção. Então eu acho que tem alguma coisinha coçando aqui para dirigir. Não sei se vai chegar o momento, não sei se eu realmente vou fazer, mas eu já dou pitaco pra caramba. Tanto Não, que, eu tenho certeza. Pô. os diretores que trabalham comigo falam, fala Pedro, fala, o que você quer? E quando eu vou porque é isso, como eu sou produtor e idealizador, quando eu vou chamar um diretor que não é o meu sócio, porque o meu sócio é diretor, a Cris é roteirista, o meu Sim. sócio é diretor e eu sou produtor-ator. A Cris é roteirista-atriz e o meu diretor-produtor também.
eles já sabem como a gente trabalha juntos. Claro. Mas quando a gente chama um diretor de fora, eu tenho que falar, olha, você vai vir, mas tem umas coisinhas, tem uns negocinhos aqui que eu que criei, eu já sei o que eu quero, tá? Então, assim, aqui é isso, aqui é aquilo. E aí, óbvio, a gente vai mudando ao longo, porque a gente chama alguém que a gente confia e a gente precisa acreditar na opinião de fora dele. Sem dúvida. Mas algumas coisinhas eu bato o pé e falo assim, não, isso aqui tem que ter, tem que acontecer. Acabou. A Rosi mesmo dirigiu um espetáculo nosso, porque a gente vai criando uma bolha, né? Eu acho que é assim com tudo. Claro. Não, mas isso é óbvio. Porque você gosta do trabalho da pessoa, você confia na pessoa e você sempre quer trabalhar com essas pessoas. A Rosi entrou na minha vida como diretora e aí não tem como não se apaixonar pela generosidade dessa atriz, dessa diretora. Fantástico. Humilde, generosa, com tato para cuidar das coisas, como diretora e como atriz. Você fala, gente, que é uma grande atriz, uma Sem grande dúvida. artista com muita generosidade, que Sem isso me dúvida. impressiona. Sem dúvida. No filme, ela ia com toda serenidade, conversava com a gente, falava, vocês querem mudar alguma coisa? Tá bom para vocês? Eu falei, gente, tanta gente que não fez um décimo Nada. do que ela fez, já estaria falando assim, não. Nossa, Tá tudo errado, vamos começar de novo. eu tenho uma cena com ela tão gostosa e foi uma aula pra mim, que foi uma troca tão gostosa. A gente gravou de primeira, assim. Óbvio que a gente fez mais takes pra garantir, mas foi uma aula. E aí eu a conheci como diretora e migrou como atriz e no próximo filme ela também vai entrar como atriz. Sem dúvida. Gente, eu ainda vou perguntar, quer dizer, nós estamos só no introito da coisa, vocês já perceberam. Medo. O que esse cara tem para revelar para a gente, para contar para a gente, né, das fases do trabalho dele, é uma coisa maravilhosa. Então fica aí, porque nosso intervalo, você sabe, é um minutinho lá e cá, e nós estamos de volta com mais as revelações do Pedro. Você não pode perder, aguenta aí.